Fala galera, começando mais um MLA Cast e hoje com um convidado especial. A gente se conheceu na Bahia, olha, trabalhando como executivos, cada um na sua empresa. A gente vai contar um pouquinho dessa história. E antes de começar, a gente sempre faz aquela parte de recados, né, para que você possa entender o propósito de tudo isso que acontece aqui. O MLA Cast ele começou com uma ideia de trazer o depoimento das pessoas sobre a história de vida delas. Como elas conseguiram ultrapassar barreiras, como elas conseguiram conquistar boa parte de sucesso profissional, mas contando no detalhe aquilo que fez a diferença para eu transpor barreiras, enfrentar medos, entender que o desafio faz parte do processo, entender que viver o processo é melhor do que você alcançar a meta, que a meta é uma consequência disso. Então a gente tem trazido empresários, executivos que vivenciaram isso, que podem trazer essa história desde como ele começou até os dias de hoje, olhar para o futuro, para que você possa ter um grau de inspiração e transformar a sua vida também. Então você hoje provavelmente é uma pessoa que busca uma resposta, que passa um desafio, e o que a gente quer fazer aqui por você é gerar valor da forma mais verdadeira possível. Agradecer à TV São Caetano, que faz todo aí o trabalho de apoio com a gente. Então, o nosso programa acontece toda quinta-feira, às 9 da noite, horário nobre. A gente tem aqui o canal da Net Claro, que é o canal 9, mudou, tá? Do canal 3 para o canal 9. A gente tem a Soul TV, que é o canal 109, passa por mais de 100 países diferentes. E no meu YouTube, a gente tem sempre a abertura também, toda quinta-feira, às 9 da noite. Sem mais delongas, Jábio, seja bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Aquele assunto da Bahia, Feira de Santana, estamos aqui, o propósito de gerar valor, e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem. Legal, Luiz, obrigado pelo convite, né? Me sinto muito honrado de estar aqui. Como a gente já falou, como a gente falou agora há pouco, né? Antes de a gente entrar, estar aqui realmente é um momento importante, porque faz com que a gente, de fato, comece a lembrar um pouco da nossa vida, da nossa carreira. Então, obrigado pela sua oportunidade, tá? Bom, tenho 42 anos, né? Sou natural de São Paulo, né? Mas meus pais vieram para São Paulo. Então, minha mãe é de Minas Gerais, de Tuiutaba, na terra do Moacir Franco. Ela tem muito orgulho, Dona Meire. E meu pai, Jábio, também, né? Ele é natural de Olinda, Pernambuco. Então, para você ver o que é mistura, né? É pernambucano com mineiro e nasceu esse paulista, né? Paulista paulistano, né? Então, eu tenho muito orgulho da família que eu tenho 5 irmãos, né? Eu sou Jábio porque, por tradição, a família colocava J nos nomes, né? Então, sim. Meus tios são todos Jotas também, então é José, João, James e por aí vai. E meus irmãos não muito diferentes, né? O meu irmão mais novo é Joaquim, então meu avô era Joaquim, meu bisavô João, né? Então por tradição o J vem ali. E Jábio porque meu pai era o mais novo, então fui acabando os Jotas, né? E aí o meu avô lembrou de um amigo que ele tinha em Portugal e veio esse nome Jábio. Mas tenho muito orgulho, até porque é um nome diferente, né? Então, sim. Um nome diferente ali... Eu sei bem como é. Você sabe como é, né? É muito parecido também. Que legal, mas já. É legal. Então, sou casado, né? Já há 15 anos. Eu acho que é 15, tá? Minha esposa, que depois a Lívia, que não brigue comigo, né? Mas já são tanto tempo juntos, são 26 anos juntos. Parceirona tal de vida que me acompanha aí, toda essa trajetória de... Quando eu não falo carreira, né? É de vida mesmo. Então ela já me acompanha desde jovem, né? A gente saiu de Pirassununga, onde eu conheci, e a gente foi para Recife, depois de para lá para São Paulo e por aí foi para o mundo, né? Mas é uma parceirona aí. Que legal, Jábio. História de quem chega e de quem conta sempre tem essa mistura, né? Esse mix. Independente da região, né? O Brasil ele tem muita diversidade, né? Então você só está retratando mais um pouco do que é o nosso país, né? E pensando nessa estruturação, Jábio, a gente sempre gosta de iniciar entendendo um pouco da história do convidado, né? Legal.
apesar de ser aqui um local onde a gente fala de negócios, voltado a um propósito maior e essa história fundamentar tudo isso, a gente percebe que cada pessoa tem um estímulo diferente, né? Ninguém escolhe o que escolheu à toa. Ou é uma predisposição, ou você teve no início ali na infância alguns estímulos, tanto do pai quanto da mãe, ou do ambiente em que você vivia, que te levaram a ser um executivo, ou te levaram à profissão que você exerce. E a gente sempre coloca, né? Nós nunca somos a profissão, né? Sim. A profissão faz parte dessa trajetória para você se tornar o ser humano que você é hoje. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi aí a tua infância, como que foi os exemplos que você teve dos seus pais, esses estímulos aonde você viveu e como que você se tornou um cara voltado para humanização, trabalhar com pessoas, gestão de pessoas, enfim, e contar um pouco de como começou isso. Legal, obrigado, Luiz, pela oportunidade de contar. Bom, sou sonhador, né? Acho que desde criança, né? Então eu fazia meus brinquedos, né? Eu adorava. Meu pai na época tinha uma mini serralheria assim, porque ele gostava de trabalhar com barcos, tal. Embora era corretor de imóveis, tá? Não tinha nada a ver, mas era um hobby que tinha ali. Então eu gostava de fazer meus brinquedos ali, né? Então, mas fazia porque eu sonhava muito, né? Eu sonhava em ser aquilo, ser bombeiro, ser herói, né? E quando eu sonhava ser herói, ser He-Man, eu fazia a espada do He-Man. Né? Sonhava. Então assim, eu era muito sonhador, né? Eu continuo sendo muito sonhador. Então na minha infância foi muito disso, né? Era muito pautado nos sonhos, né? Então eu tentava realizar esses sonhos nas brincadeiras. Mas eu tinha um exemplo muito legal em casa dos meus pais, né? Assim, meu pai era um cara super trabalhador. Ele trabalhava de domingo a domingo, né? Então, com corretor de imóveis. Sim, né? Não tem horário, né? Não tem horário. E a melhor oportunidade de trabalho é de final de semana. Então, a imagem que eu tenho do meu pai é aquele cara que acordava cedo e ia até o fim da noite, chegava cansado, com muito trabalho, olhando pela família, né? E minha mãe dentro de casa também. Minha mãe é super guerreira, super batalhadora, cuidando dos filhos, né? Meu pai casou 2 vezes, então eu sou filho do segundo casamento. Nós somos em 2 do segundo casamento, em 3 no total de filhos. E minha mãe sempre cuidou dos 3 filhos com muito empenho, né? E eu vejo hoje quanto desafiador né, ser pai e mãe. E você olha para trás, né, e fala, poxa, que trajetória bonita, né? Como foi desafiador isso. Então os exemplos sempre foram muito bons em casa, né? Sempre com conceito pautado em família, em valores. Isso para mim era como essência, como base, foi muito interessante, fundamental. Agora, além de ser sonhador, eu sempre fui muito competitivo, né? Então eu adorava esportes. E eu tive a felicidade de poder morar do lado do ginásio esportivo. Sim. Né? Então, você morando do lado do ginásio esportivo... A sua casa era o ginásio esportivo. Então, era modalidade de futebol na segunda, na terça era voleibol, na quarta handebol, na quinta basquetebol e na sexta futebol de novo. E no sábado, do outro lado da rua, tinha um campo de futebol, eu também jogava futebol. Então, eu adorava competir, adorava praticar esporte, né? E eu acho que o esporte também é uma base legal para a gente, né? Ele traz consigo esse espírito vencedor de você fazer parte de algo, de uma coletividade, de um time. Sim. E buscar realmente isso como conceito. Então, eu acredito que o esporte também me moldou, né? A ter esse espírito vencedor, a buscar coisas grandes, a buscar se preparar, se treinar, porque vai ter uma competição que você precisa participar. Então, a minha infância até a minha adolescência, ela foi pautada ao esporte, né? Então, eu competia, adorava, né? Tem uma sala só de medalhas e troféus. Caramba, né? Que legal. Porque isso para mim era orgulho. Cada vitória, cada conquista que tinha ali era uma dedicação empenhada. E quem é competitivo só entra para ganhar, né? Só entra para ganhar, né? Eu costumo dizer isso, né? Que assim, eu não gosto de jogar, não gosto de competir, né? Eu gosto de vencer, né? Então a gente se prepara para vencer, né? Então, e assim, minha infância foi toda assim, né? Era até chato, né? Brincava, muitas vezes ia brincar com os amigos ou brincar em família, vamos jogar isso aqui, né? Eu lembro que teve um episódio, acho que eu tinha 10 anos, assim, tava em família jogando um jogo de baralho, que eu não me lembro qual é agora.
mas eu chorei porque eu perdi. Né? Então, não sabe perder, não sabe. E eu acho que até hoje eu não sei perder. Né? Assim, a gente é óbvio que a gente aprende a lidar, né, com as derrotas, de tal forma a transformar aquilo depois numa oportunidade para que a gente possa fazer melhor. Mas no passado, na minha infância, eu competia demais para não perder. Para não ter essa sensação da derrota. Né? Embora, de novo, as derrotas hoje me fazem ser um ser humano melhor, né? Ser um profissional melhor. Então, a gente, se tiver oportunidade, tem muitas lições para tirar de uma derrota. Né? Mas a gente não pode se acostumar com ela. Não pode se conformar com uma derrota. Então, ela tem que doer. Né? Ele me doía muito desde a infância. Né? Não, e para mim tem uma coisa aqui que já ficou claro, que você já foi treinado desde o início a materializar e realizar os seus sonhos, né? Porque, vamos lá, vamos pegar só o que você falou até agora. Poxa, infância, Luigi, meu pai tinha lá uma carpintaria praticamente, e eu sonhava em algo, eu pegava e construía aquilo. Para mim já é um exercício de materialização. Estou usando o córtex frontal, vejo aquilo, me vejo vivendo aquilo e já trago aquilo para a realidade. Isso já é um tipo de predisposição de quem é realizador, que você poderia estar pensando em tudo aquilo mesmo pequeno e não ter o incentivo de fazê-lo. E você já conseguiu fazer isso. Atrelado a isso, você já teve o quê? O esporte, que te traz um pouco disso também, a realização, o querer ser melhor, o querer, de fato, ter uma qualidade nessa competição que nunca te permita perder, mas, ao mesmo tempo, quando você consegue as vitórias, você precisa também ter um estado emocional da perda, porque ela te faz corrigir os erros, evoluir em situações que talvez você ainda não era tão bom, mas que precisava de uma evolução. Exatamente. Então você passou praticamente um 360 do que o ser humano precisa para poder de fato ter sucesso na sua jornada, que é, primeiro, materializar os sonhos e não ter medo de fazer isso. As pessoas às vezes têm medo do que elas sonham, preferem deixar de lado. Isso está muito fora da minha realidade, por que eu vou fazer isso? Então você foi super-herói, você teve questões que você com certeza viu e que traziam para você um desejo de vivenciar aquilo, e você não teve medo de fazer isso. Segundo ponto, no esporte. Cara, quem já materializa sonho, quando eu penso no esporte, eu penso em quê? Você falou aqui muito claro, eu entro para vencer. Se eu já materializo sonhos que parecem hipoteticamente impossíveis e eu materializo isso, o que é uma vitória num esporte se muito dessas condições depende da minha capacitação para fazer aquilo? Exato. Então você fez acontecer, ganhou muito, e nas frustrações você emocionalmente já aprendeu a lidar com isso. Então, cara, de certa forma, tudo que vier depois disso, você já sabe lidar com polos que são totalmente opostos para você fazer isso acontecer. Isso é muito legal, cara. É muito legal. E em cima disso também, nessas oportunidades, sempre eu gostava de liderar também. Então, ser capitões dos times, né, puxar os temas, eu acho que isso fazia com que a minha mente vencedora estimulasse todo mundo a vencer. Legal. Né? Então, acho que eu sempre... Na verdade, a ideia era essa, né? Montar times, participar de times para vencer. Né? Então, desde a infância, eu sempre pensava assim. Então, se fosse uma competição, inclusive não oficial, era competição de bairro, contra o bairro do lado, mas nós precisamos vencer. Né? Então, como se cercar de também espíritos vencedores. Né? Então, acho que tem muito disso também. Né? Então, as pessoas que estavam ao meu lado, todo mundo acabavam também trabalhando pensando com esse olhar, né? Como fazer e o que fazer melhor para a gente vencer. Né? Então, eu acredito muito nisso. Né? Acho que isso trouxe para mim um estilo de vida que eu trago até hoje, né? De pensar como eu posso ter uma mentalidade vencedora para aquilo que eu faço. Então, independente do que eu vou fazer, se eu vou entrar, eu entro para vencer. Né? E olhando em todas as frentes, eu digo, tanto na parte esportiva, quanto na parte do trabalho, ou com um projeto de vida, né? Que seja ele um estudo. Então, eu não entro para não fazer, então eu não entro para não concluir. Né? Então, eu vou fazer o melhor. Mas eu vou te falar, acho que assim, olhando para o passado, olhando tudo assim, eu sempre vi que a competição maior era sempre comigo. Muito bom. Então era como
o vencer era uma aprovação para mim. Sim. Nunca foi para o outro, nunca foi ser melhor que o outro. É sempre falar, pô, como é que eu consigo fazer e como é que eu consigo mostrar que, de fato, eu sou capaz. Né? Então, sempre as realizações, desde pequeno, era uma aprovação para mim, para mostrar que eu sou capaz de fazer. Isso era mais intuitivo, Jábio, ou era uma coisa que você já via no seu dia a dia, familiarmente falando, enfim? Intuição pura. Que legal. Intuição pura, né? Assim, realmente era um desejo interno muito grande, né? E, de novo, eu sou de uma família grande, né? E cada um dos meus irmãos tem características diferentes, né? Sim. Então você começava, eu também olhava isso para mim e falava, pô, por que eu penso tão diferente assim? É uma pergunta que bate, né? Por que eu penso tão diferente, né? E aí eu acho que é onde entra a individualidade mesmo, né? Sim. O ser humano nasce assim, né? Cada um nasce já com esse propósito, com essa intuição, com esse sentido de vida. Então, mas muito do que eu olho do passado, da infância e na minha adolescência, era muito intuitivo, né? E muito exemplo também. Na verdade, o que eu acho que era legal quando você também tem esse espírito, você acaba se cercando de pessoas também com esse tipo de espírito. Exatamente. Então você acabava assistindo TV, né, e você olhando lá as pessoas vencendo, as pessoas trazendo aquela luta e depois a sensação da vitória, e você se colocava naquele lugar também. Fala, poxa, eu acho que eu gostaria É isso que eu quero, né? É isso que eu quero para mim. Eu quero ter essa sensação, eu quero ser vencedor. Imagino que é um preço alto a se pagar ali pelo empenho, pela dedicação, né, pelo treinamento, pelo esforço, não deve ser fácil. Mas a sensação dessa vitória, né, e estar ali naquele pódio, ou estar nessa posição, isso para mim sempre fez muito sentido. Né? E eu que busquei até então, né, toda a minha fase de infância e adolescência. Legal. Era buscar, através do esporte, esse espírito e essa vontade grande de vencer, né? Mas, de novo, sempre comigo. Então, a maior sensação que eu tinha da vitória era para comigo, né? Nunca era para com o outro. Eu falava, pô, que legal, consegui. Então, eu comecei a correr, por exemplo, embora sempre adorava praticar esportes, a corrida não estava dentro desse conceito. E como eu jogava futebol... houve um convite, na verdade era uma modalidade nova que a cidade estava querendo se desenvolver, que era a corrida de rua. Foi feito um convite aos atletas de futebol, tal, que pudessem participar. E eu tinha uma preparação física muito legal, muito bacana. Eu falei, pô, vou participar, eu acho que vai ser legal. Mas eu nunca tinha corrido de forma profissional e esportiva ali. E eu corri, e acho que eu corri bem e cheguei em terceiro lugar. Caramba, né? Que legal. Mas aquilo para mim doeu. Falei, doeu. Você queria ganhar. Eu queria ganhar. Falei, queria ganhar. Falei, pô, não acredito que eu cheguei em terceiro lugar. Entendeu? Pô, mas se você pensar para quem nunca correu, cheguei em terceiro, né? Tá uma boa posição. Mas me doeu tanto que eu falei assim, não, a próxima eu vou correr para ganhar. Só vou correr mais uma. Mas essa aí eu vou ganhar. E comecei a me preparar para isso, né? E não deu outra. Chegou na próxima prova, eu ganhei. E eu ganhei gosto. E aí eu comecei também a praticar, de fato, de uma forma mais esportiva, corrida. Legal. Ao ponto que eu me desafiei a bater recorde. Sim. Né? E aos 17 anos, na cidade, em Pirassununga, eu bati o recorde juvenil da corrida. Né? Mas por quê? Era a sua guerra contra você ali guerra mesmo, contra né? mim mesmo. Legal. Né? Então era... E eu acho que isso é o que me move até hoje, entendeu? Independe do que eu vou fazer, esse espírito contra mim, né, me faz ser, né, um profissional, acho que competitivo, né? Competitivos da forma sadia, né, que a gente fala, né? Claro. Sempre pensando em estar melhor, desenvolver o seu trabalho de uma forma qualificada. Então eu acredito isso como um conceito de vida. Né? E pensando nessa deixa, né, de um profissional que acaba tendo uma alta qualidade, que teve experiências em coletividade, né? Então, coletividade, você precisa lidar com pessoas, puxar a liderança como um instinto que você já tem próprio. Sei lidar com pessoas, aprendo a liderar, eu começo a criar movimentos que podem gerar frutos que são muito legais. Como que começou a carreira
executiva, começando lá desse início, né? Em trabalhar essa parte humanizada, né? A gente falou no carro agora, né? Vindo para cá, gestão de pessoas, RH, construção de um movimento, de uma atmosfera preponderante para que as coisas aconteçam de fato. Como que isso entrou na sua vida, Jábio? E como que você começou a desenvolver isso e ver que você precisava de algumas skills, de algumas habilidades e se preparar cada vez mais para você sempre ser o cara que leva esse time para a vitória. Legal. Não, eu nunca sonhei atuar em gestão de pessoas, gente, cultura, RH, seja, né, tantos nomes hoje tem para isso, né? Na verdade, o meu sonho era ser engenheiro civil. Né? Eu comecei a minha escola técnica, o segundo grau, fazendo edificações. Então, a minha primeira formação foi edificação. Pô, mas isso está bem conectado ali com a materialização dos sonhos ali. Pode ser. Né? É uma influência, com certeza. Então, eu desejava ser engenheiro civil, construir casas, eu ficava vendo aqueles prédios, casas, eu falei, pô, eu quero fazer isso. E tinha muita aptidão para desenho, né? Na infância também eu competia na escola para fazer desenho e tal, então eu ganhava lá como melhor desenhista e tal. Então era uma habilidade que eu tinha, eu gostava e eu desejava ser engenheiro civil e como na escola técnica eu pude fazer essa formação de edificação, eu queria migrar mais ou menos para esse caminho. Em paralelo eu estava praticando atividade esportiva, eu jogava futebol de forma profissional, mas a remuneração era muito baixa, né? Então, chegou um momento aos 18 anos ali que eu tinha que escolher, né? Ou continuava tentando investir no esporte ou eu ia para um caminho que eu precisava ajudar em casa, né? Então, desse processo, eu consegui um trabalho. Nesse meio tempo também eu já tinha servido o Exército e tal, e foi uma experiência única também, né? O Exército te ensina muito, né? Disciplina, esse olhar responsável, né? Qual o papel do homem na sociedade, entenda o homem como um cidadão, né? Então, assim, o Exército me ensinou bastante também. Legal. Foi sofrido, não foi fácil não, né? Porque realmente ali a gente brinca que onde o homem chora a mãe não vê, né? Então, ainda mais a gente que vem de alguns vícios, né? Ali foi bem legal também, mas foi uma experiência única que te preparou ainda mais. Que me preparou ainda mais como cidadão. E aí eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar, né? E numa transportadora, assim, o Souza, foi bem legal. Eles queriam alguém sem experiência, sem vícios, que pudesse poder moldar. Nesse meio tempo ali, a gente trabalhava com a 51, né, que é a Companhia Milha de Bebidas, e ali, em contato com a turma tal, eu tive a oportunidade de encaminhar o meu currículo lá, e eu tive a minha grande oportunidade de carreira, foi lá na 51, onde de fato também eles abriram as portas. Que legal. E eu comecei lá como mensageiro, né? Mensageiro é um nome bonito para office boy. Sim. Né? Só que por isso que eu acredito que assim, a nossa vida, a nossa carreira está muito pautada, primeiro, 10% de sorte, né? 40% de inspiração e 50% de transpiração. Né? Então a gente conta com um pouquinho de sorte ali, né? Os 10%. Na 51 eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do RH. Né? Então, ao lado. Né? Então, literalmente, a minha sala ficava ao lado. Então, eu sempre quando eu acabava o meu trabalho ali, eu ia ajudar o pessoal que estava ali do lado. Começou a ganhar uma experiência. Comecei a ganhar esse primeiro olhar, né? Primeiro eu começar a olhar e ver aquelas pessoas que trabalhavam ali, o semblante de felicidade, né? Você ia às outras áreas, você olhava, fosse todo mundo muito compenetrado ou muito triste. E a galera do RH era a galera do bem, a galera legal, né? Eu falei, pô, cara, o que esses caras fazem, né? Não tinha nem ideia do que era trabalhar com aquilo, né? Mas sempre ainda com a mente de ser engenheiro civil. Sim. Né? Mas eu olhava aquela turma lá tal, até um dia que apareceu uma oportunidade de uma vaga lá, de assistente, né? E aí me candidatei, e um processo de 30 pessoas lá, eu consegui passar, né?
me desafiei, né? Imaginei que ia ser difícil, mas falei, pô, no universo de tantas pessoas, eu tenho 6 meses de empresa aqui, provavelmente eu vou ter muita dificuldade. Mas eu vou enfrentar essa, porque olhando aqui para a galera, eu tenho chance, né? Então eu acreditei em mim. Por isso que eu falo, costumo dizer para o meu time, né? A primeira coisa, acredita em você. Se você não acreditar em você, entendeu? Você já começa perdendo. Então acredite no seu potencial, vá para cima, né? Então eu acreditei, falei, pô, eu olhava assim, galera, pô, olhando a turma eu tenho chance, né? Vai ser difícil, mas eu tenho chance. E eu entrei e aí foi onde comecei a minha carreira dentro da área, né? Mas, de novo, o esporte, já por lidar com times, lidar com as pessoas, me trouxe ali um aprendizado que eu sempre carreguei isso comigo, que as coisas são feitas pelas pessoas, através das pessoas e com as pessoas, entendeu? Então, essa oportunidade que eu tive dentro do RH, dentro do universo de 30 candidatos, não foi só porque eu fui bem no processo, foi porque as pessoas me conheciam no meu dia a dia. E como é a dedicação que eu dava para com eles ali, como era a minha conduta, e qual era as condutas deles comigo, a reciprocidade que existia na relação humana. Você já estava inserido no contexto do time, né? Colaboração. Sim, colaboração, né? Então isso foi... Eu fui entendendo isso aos poucos, através depois dos estudos, né? Que realmente os estudos relacionados a área de gestão de pessoas e como lidar isso, como lidar a formação de time, como conseguir resultados através e com as pessoas, que as coisas foram fazendo sentido dentro da minha cabeça, né? Mas eu já tinha comigo aquilo que realmente eu só conseguia as coisas através das pessoas. Então eu tive a felicidade imensa de ter muitos bons líderes na minha vida, que seja ele lá no Exército, né? Tive um tenente lá, Tenente Almeida, que era complicado, né? Mas que era complicado. Ele era baixinho, desse tamanhozinho assim, mas o bicho era porreta, né? Me ajudou muito também, né? Então, e assim na minha carreira com vários líderes, é até difícil falar nomes aqui para não cometer a injustiça de esquecer de alguém. Mas eram ótimos, né? E todos eles muito humanos, né? Muito humanos. Então eu acredito que o aprendizado vem daí também, né? De fato a gente se inspirar em pessoas no qual você vê um modelo de pensamento em que de fato você se identifica. Por mais que sejam humanos também, tinham esse espírito vencedor, de fazer as coisas legais, de ter resultados grandes. E eu acho que eu tive de novo os 10% da sorte. De todas as empresas no qual eu atuei até hoje, elas são vanguardistas e líderes no que fazem, né? Então, existe isso também, aquela inspiração dentro da empresa de vencer, de estar no topo, de ser referência no que faz, que seja ele em cenário nacional, mundial ou regional, né? Então, eu acho que isso também nos move, né? Ou nos atrai. Então, eu já ia fazer o paralelo aqui. Quando você fala dos 10% da sorte, né? Você construiu a sua sorte pelo mindset que você conseguiu implementar na sua vida. Então, se não existe uma opção que não seja vencer e eu vou pagar o preço até vencer, então você tem preparação, você tem networking, você tem frequências e o que você acabou de falar, as pessoas elas se conectam com esse nível de pessoa. Vamos dar um exemplo, tá? Será que você seria assistente do RH se você não tivesse a percepção de geração de valor que você tinha? Provavelmente não, né? Provavelmente você ia estar muito igual aos outros 30 ali, que talvez estivesse na mesma paridade de armas ali para conseguir aquela oportunidade, aquela vaga. Mas será que quando bateu ali a pessoa falou assim, poxa, já está inserido no nosso contexto, é um cara que é totalmente proativo e não precisaria estar fazendo o que ele faz? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa que quer criar o próprio valor, o próprio destino e a sua própria sorte, é inevitável, não tem como ela se perder durante o caminho. Então, essa oportunidade que veio de uma empresa líder de mercado para você poder começar a sua construção de carreira, ela só apareceu porque você criou essa oportunidade de fato. Às vezes a gente fala assim, né, eu costumo dizer que
as pessoas que não têm essa característica, e aí não é nenhum demérito falar sobre isso, eu acho até importante a gente falar disso aqui agora, porque você pode, nessa mesma situação, você tenha o livre-arbítrio de você falar, cara, não é isso que eu quero, ou não vou fazer isso. Mas quando você pega esse estímulo de vida que vai te levando a caminhos e você não para de perseguir esses caminhos, em algum momento vai vir a resposta que você está procurando ali. Sim. Agora eu posso ter medo, eu posso ter receio, eu posso não enfrentar o desafio, eu posso dizer que eu não sou capaz, eu posso não conviver com pessoas que, embora eu não saiba e tenha muita vontade de querer fazer acontecer, quem são as pessoas que sabem e que podem me levar a um contexto onde eu vou conseguir executar isso lá na frente. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Então, essa fé, esperança, esse movimento de querer ter algo maior fez você construir o que você faz de melhor. Sim. Então, o recado que eu queria dar para você que está assistindo é: quantos dos nossos convidados falam exatamente sobre a mesma coisa? Por que instinto? Porque quando você segue aquilo que você acredita, automaticamente a sua mentalidade vai te levando para próximos níveis, próximos desafios, e você vai entendendo que aquilo é normal, aquilo faz parte do processo da sua vida, da sua jornada. Quando você acaba caindo ou sucumbindo para uma dor, para um medo, e você não toma uma atitude de ultrapassar aquilo, e que é normal, né? Com certeza você sentiu medo inúmeras vezes, mas você continuou perseguindo. Então, a quem você hoje tem convivido ou quem são as pessoas que você tem recebido como influência? A gente tira sarro aqui, fala do Netflix, fala do sofá. Será que o sofá é o seu melhor amigo? O Netflix é seu melhor amigo? Talvez se você vê um Netflix, por exemplo, um Suits da vida, empresarial, não sei o que o cara tá ali o tempo inteiro conseguindo transpor desafio, você vai ser bem influenciado. Sim. Mas se você ficar vendo, por exemplo, o Big Brother, que não tem nada a ver, mas enfim, tô dando esse exemplo como uma construção, né? O Big Brother todo dia não vai te levar para um novo desafio, né? Para uma nova oportunidade. entretenimento, ok, mas o entretenimento ele vem depois que você começou a ter algum nível de resultado, nível... Ninguém vive uma vida de brincadeira, né? Senão a gente vive eternamente infantilizado e não tem essa responsabilidade. Sim. Não, mas legal isso que você trouxe, eu acho que é importante, assim, mesmo no entretenimento, a gente consegue ser seletivo, né? Você pode aprender muito através do entretenimento, né? Que seja ele num programa de TV, que seja ele numa série interessantíssima. Nossa, eu assisto cada série sensacional e que traz por trás uma mensagem, né, de aprendizado e de espírito vencedor, de determinação, de coragem. Então, e mesma coisa dentro dos processos de hobby dentro da sua vida, né? Então, ou que seja ele uma viagem, uma experiência que você vai ter. Então, de novo, tudo é lazer, entretenimento, mas não dá para desassociar as coisas, né? É claro que dá para ter alguns momentos que você fala, pô, eu quero o meu momento zero, né? Momento de caixa vazia, né? É legal também, é bom ter essas fugas. Mas tem coisas que dá para associar realmente. Agora, você trouxe uma coisa importante, Luigi, que é essa questão da sorte, né? Dos 10% que eu falei da sorte. Embora eu acredito que sorte, para mim, é a junção de duas coisas. É preparo e oportunidade. Entendeu? Não existe sorte se não for assim. Então, muitas vezes eu tenho que me preparar e eu tenho que correr atrás da oportunidade. Né? Então, embora tive essa oportunidade lá, mas foi porque eu fui atrás, eu peguei o currículo, fui lá em cima, estava em cima da empresa. Então, se você não está em cima da sua oportunidade, não está buscando, não está batendo ali na porta, ela não vai no seu sofá, ela não vai na tua cama te tirar de lá. Né? E outra, você tem que estar preparado, você tem que estar de fato ali. Então, a minha primeira oportunidade aconteceu porque tinha lá 2 anos também de formação de informática, ainda que você tinha que fazer, lembra, a preparação de digitalização, aprender curso do Word, Windows. Windows, né? Esse passado aí que a gente está falando, né? Eu não gosto de dizer que na minha época é agora. Né? Então, isso que eu falo. A gente tem a oportunidade de estar na geração que a gente quer estar, né? Mas nessa fase aí a gente estava saindo do DOS, né? E aprendendo Windows isso mesmo, aí, né? Isso aí. Então eu tive a felicidade de a minha mãe na época poder me propiciar, né, uma formação de 2 anos de curso de aprender Windows, Excel, Word, PowerPoint.
né? E ainda lá naquela fase de escola, né? Então, assim, a oportunidade que eu tive foi porque bati na porta e eu tinha lá toda uma preparação para poder ajudar no escritório. Então, muito dificilmente alguém ia me dar a oportunidade se eu não tivesse batendo ali na porta e não tivesse também essa formação. Sim. Né? Tem 2 livros hoje hoje não, né? No passado, que me ajudaram muito nessa fase, né, de transição ali da adolescência para a fase adulta. Eu tive a felicidade de ler. Por isso que eu acredito muito no hábito da leitura, ela é transformadora. Sim. Né? Que são trocas de experiências e vivências ali retratadas em um objeto, né, que é o livro. São 2 livros assim que mudaram a minha vida ali, ou que mudaram no sentido de reforçar naquilo que eu acreditava, que é A Boa Sorte, né, que de fato ela fala disso, né, do preparo, oportunidade, ele mostra lá os exemplos de 2 pessoas que um está num campo que o campo não é fértil e o outro que é tratado, que é guado, né, que é semeado e que dá fruto. Né? Então ele traz esses 2 exemplos muito paralelos, dizendo o que é o preparo, o que é a oportunidade, o que é a sorte de fato. Sim. De você ter ali um campo fértil. E um outro que falava de carreira, que dizia o seguinte, que o nome dele era Desenvolvimento da Carreira de Sucesso. Era um livro da Cato, né? Um livro lá bem antigo, mas que trazia uma mensagem que era o seguinte, que a cada 6 meses de estudo que você tinha, a sua remuneração melhorava em R$50 médio. Na época, para mim, que tinha um salário de R$250, pô, eu falei, caramba, se a cada 6 meses eu estudar aumentar R$50, pô, em um ano eu já vou para 350, quando foi 2 anos eu dobrei o meu salário. Né? Mas isso não foi real. Porque não foi só 50, foi muito mais que 50, entendeu? Mas foram coisas que trouxeram para mim esse exemplo, dizendo o seguinte, poxa, se eu investir em preparo, buscar as minhas oportunidades, né, dentro da minha carreira eu rodei demais, eu quero dizer, eu fui morar em várias cidades, me coloquei em situações de desafios porque eu sabia que a oportunidade estava ali. Sim. Né? Então, acreditar que a busca da oportunidade, alinhada à formação, né, que eu ainda não falei da minha formação, né, sou formado em administração de empresas, né, com um MBA em gestão de pessoas pela FIA, e vários cursos de lideranças voltados à área. Então, assim, você sempre está aí, você tem que estar constantemente buscando. Né? Então, eu tenho agora uma viagem para os Estados Unidos agora em outubro, que eu vou para Harvard, quero ficar uma semana lá buscando atualização. Eu vou fazer uma semana também em Nova York para conhecer também algumas experiências lá que está tendo dentro da área de gestão de pessoas. Isso nas minhas férias, né? Por isso que eu estou dizendo, dá para a gente aproveitar também dessas dá para unir o útil ao agradável, né? Útil ao agradável. Não dá para desassociar. Não é que não dá. Se você consegue conciliar o útil ao agradável... Por que não, né? Por que não, né? Então, mas eu acredito que, de fato, você tem que continuar a todo momento se preparando, buscando a excelência, o desenvolvimento e continuar buscando as oportunidades, que seja dentro da empresa que você está ou no mercado que você está ou que em outro. Entendeu? Acho que isso eu trago como filosofia de vida e tem me ajudado, né? Assim, tem me ajudado. Posso falar para você sem a pretensão, né, de ser como que usar a expressão de uma autovenda, né, do que a gente fez, mas poxa, até hoje eu já realizei todos os meus sonhos, entendeu? Agora, claro, tenho novos sonhos, claro, né? E sonhos grandes, né? Então, eu costumo dizer que quando você sonha grande, você pensa grande, as coisas acontecem. Show. Né? O preço de você, por exemplo, decidir correr, hoje eu quero começar a praticar corrida e tal. Então, provavelmente, se você decidir agora, né, que daqui a 1 ano você vai correr uma maratona de 42 quilômetros, provavelmente se algum amigo te convidar daqui 6 meses, 5 meses a correr 10 quilômetros, provavelmente você vai fazer isso com o pé nas costas. Sim. Porque você está se preparando para algo maior. Totalmente preparado. Né? Agora, se você decidir daqui a 1 ano você vai correr 10 quilômetros, provavelmente daqui 3, 6 meses, algum amigo te convidar para correr 7 ou 8, você não vai conseguir. Porque você ainda está se preparando para aqueles 10. E pode ser que você nem consiga. Porque os 10 ali, de repente acontece, fica doente, alguma coisa no trajeto da coisa, pode ser que você não consiga chegar ainda nos 10.
Mas se você está se preparando para 42, você faz 10 quilômetros fácil. E isso é a mesma coisa no conceito de carreira, né? Então, se você está se preparando para algo maior, poxa, eu quero ser o CEO dessa empresa, eu quero ser o diretor dessa empresa, e eu estou me preparando para isso, o caminho ele é mais suave, entendeu? Porque a preparação para algo maior me faz com que eu me torne mais forte. E isso traz comigo, né, essa sensação da vitória. O risco é você não celebrar essas pequenas conquistas, porque você está pensando grande, né? Então, eu acredito muito que pensar grande, trabalhar forte e celebrar as pequenas vitórias faça que o caminho aconteça e seja mais suave. Não, excelente. Essa reflexão para quem está ouvindo, com certeza vai fazer com que se consolide uma coisa muito forte na cabeça. Nada vem de graça. Você pode matematicamente, pensando no que o senso comum faz e no que você pode fazer utilizando as horas que você tem, em 6 meses ou 1 ano, você se tornar até, dependendo da área, um especialista. Se você colocar ali, vou fazer uma meta, vou estudar, você que não estuda ou que não trabalha, enfim. Se você tem ali das 24 horas, sendo que 8 horas você está dormindo, 8 horas você pode trabalhar ou estudar, e as outras 8 horas você pode ter networking, você pode descansar, lazer. 8 horas por dia, todos os dias durante 1 ano, quem você será se você estiver se preparando para aquela determinada área? E talvez isso explique muito desses sucessos que a gente vê em larga escala, mas que sem estrutura, muitas vezes, de pessoas com 18, 19, 20, 22 anos, e que aí criam-se outros problemas. Não é o fórum, mas a gente sempre gosta de ressaltar. Pega o marketing digital, por exemplo. Você pega uma pessoa que aprendeu determinado ofício, tráfego pago, por exemplo. Ela conseguiu escalar absurdamente seus ganhos, já é milionário, mas ela tem o quê? Ela tem a falta da base que a gente acabou de falar aqui de início. Aí o que ela precisa? Ela precisa contratar pessoas que cuidem dessa jornada, dessa carreira e que ensine ela a lidar com essas questões. Então tem o processo inverso também, que é muito real. Aproveitando esse momento que você contou um pouco desse teu início, enfim, quando você se vê ali com a oportunidade se desenvolvendo, Jábio, como é que foi o desenrolar dessa carreira e quais foram as oportunidades que mais te desafiaram? Então você estava ali na 51, você com certeza tem uma gratidão enorme por essa oportunidade que você desenvolveu ali, mas quais foram os seus próximos desafios? E assim, sem nenhum tipo de demagogia, conte, porque assim, as pessoas não sabem muito ainda sobre o Jábio, mas o Jábio liderou processos no Brasil, fora, enfim. Acho que as pessoas, entendendo um pouquinho de como essa construção aconteceu, vão ter aqui a mesma colocação que você colocou. Se aquela pessoa pode, por que eu também não posso? Legal, né? Depende mais de mim. Legal. Não, assim, quando a gente olha para a minha carreira, assim, eu vejo que a primeira grande oportunidade que eu tive foi quando, dentro da 51 mesmo, eu fui promovido para atuar em Cabo Santo Agostinho, lá em Pernambuco, né? Eu tinha 26 anos e tinha que liderar uma equipe, né, dentro da área de gestão de pessoas. Claro que isso aconteceu porque dentro da minha curta carreira até então, de 5 anos dentro da área de RH, eu me dediquei a conhecer os processos dentro da área. Claro. Né? E muitas vezes, se não colocado à frente dele, eu busquei através de treinamentos e formações fora. Né? Então, eu comecei dentro da área de administração de pessoal. Né? Depois tive uma oportunidade de estar apoiando, né, o meu grande amigo Paulo dentro da área de remuneração, a oportunidade de estar atuando dentro de remuneração também. E depois eu falei, poxa, mas eu sonho ser coordenador da área, né? Então, mas eu tenho que dominar outras coisas, eu tenho que dominar sobre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, mas naquele momento ali eu não estava tendo aquela oportunidade porque eu estava atuando dentro daqueles outros processos. Então eu comecei a me preparar por fora mesmo, investi em mim, busquei treinamento de formação de analista de treinamento e desenvolvimento, de recrutamento e seleção, porque eu pensei comigo, uma hora a oportunidade vai aparecer e eu preciso estar preparado.
E não deu outra. Com 5 anos, foi feito um convite para mim para atuar lá em Cabo Santo Agostinho. Foi o meu primeiro grande medo. Né? De fato, eu fiquei 15 dias com dores fortes na barriga. Verdade. Né? Ânsia de vômito todo momento, porque o medo. Você sair com 26 anos da sua cidade, do seu conforto do teu lar, tinha tudo em casa, comidinha no prato, mamãe, papai, todo mundo ali e tal. E dominando o processo para ir atuar a 3.000 quilômetros de distância, numa cultura diferente. Sendo muito jovem, pegando uma equipe bem mais experiente, né, liderando todo esse processo, para mim foi realmente o meu primeiro grande desafio. Os 6 primeiros meses foram catastróficos, né, porque eu ainda estava tentando entender e estava tendo muita dificuldade mesmo, porque realmente o desafio era muito diferente do que eu tinha. Mas depois, à medida que eu fui entendendo e fui fazendo a autoavaliação de que, de fato, a mudança tinha que acontecer em mim e não ali nas pessoas que ali estavam ou no processo, foi facilitando ainda mais. Legal. Né? E à medida que eu comecei a mudar as coisas que eu entendi que era importante, me adaptar, né? A questão da adaptabilidade. Isso de fato faz com que a gente comece a ser um profissional mais moldado para que a gente consiga ter um resultado dentro daquele processo. Então, tanto que hoje Agile, Change Manager são competências extremamente importantes para dentro desse processo, porque o importante não é você saber fazer muitas das vezes aquilo, é importante você saber ter a competência do aprendizado de uma coisa nova, porque as coisas estão mudando muito rápido. Sim. Então não adianta. Antigamente tinha muitos programas de voltado a tempo de casa da empresa, então 10 anos, 15 anos, triênio, bienal, porque era evidenciado que quanto mais tempo as pessoas estivessem dentro da empresa, melhor ela fazia as funções. Hoje é o contrário, porque as coisas mudam muito. Então hoje quem tem valor dentro das empresas são as pessoas que aprendem rápido. Sim. Que conseguem se desvencilhar daquilo que fazia de um jeito e começa a fazer do outro. Né? Então isso também trouxe na minha carreira no início esse entendimento, né? Que eu precisava mudar rápido, aprender logo aquela função. Então eu tinha que mudar o meu perfil, tinha que mudar a minha visão, tinha que mudar a minha posição em relação às pessoas, para que as pessoas pudessem me enxergar como líder. Então ali foi o meu grande aprendizado, o meu primeiro grande processo como formação de líder. Depois eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo, atuei no Grupo Pharma, que ali meu desafio foi ajudar a empresa a se estruturar como uma parte de remuneração, né, e políticas voltadas a cargos e salários de uma forma mais abrangente. Foi uma grande experiência porque ali era um grupo onde tinha sido acabado de ser comprado pela Cielo, um grupo da Alemanha. Então ali já começava a ter uma influência de mudança cultural também, cultura brasileira com a cultura alemã. Então foi um aprendizado muito rico. Né? E um processo muito técnico, né? Voltado à estruturação de cargos e salários e remuneração de uma forma mais abrangente, olhando incentivos de curto prazo, médio, longo prazo, programas de remuneração mais diversos que a gente pode imaginar dentro daquele contexto. Foi interessante. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Sempre Toshiba. Caramba! Na Sempre Toshiba. E a Sempre Toshiba apareceu num momento bem legal da minha vida, porque os meus pais trabalharam na Sempre Toshiba em momentos diferentes, né? Mas ambos muito jovens. Meu tio também já trabalhava lá, meu tio veio do Rio para cá e aí ele já começou a trabalhar lá e o meu pai chegou em São Paulo também. Meu pai antes morava no Rio, chegou em São Paulo e meu tio já conseguiu essa oportunidade para ele lá. E ele era pintor, né? Pintava as TVs e tal, né? E a minha mãe, no outro momento, também trabalhou lá. Ela trabalhou com solda, né? Fazia solda Sim. lá das plaquinhas e tal. E aí, do nada, cara, de milhares de empresas que existem no mundo, eu tive o convite para trabalhar na Sempre Toshiba como chefe de RH lá. E para mim foi uma realização pessoal. Né? Imagino, né? Uma continuação da história. A continuação da história. Pô, que orgulho foi para os meus pais, né? Saber que um filho, até então, ali estava como chefe de RH de uma empresa desse porte, e que eles tinham um carinho muito grande por ter trabalhado lá, ter essa experiência lá. E eu fui lá realmente como um projeto de vida,
entendeu? E óbvio que o desafio era grande, o projeto era muito legal, mas onde eu estava também estava muito bem, então a empresa legal, que estava desenvolvendo tudo, mas o convite foi sedutor por uma questão de projeto de vida, né? E lá a experiência foi única, porque tinha lá eram vários projetos dentro de um projeto só, então tinha a SEMP Toshiba, hoje é SEMP TLC, né? Mas na época era uma joint venture entre a SEMP e a Toshiba Corporation no Japão, né? E foi bem no momento da transição de TV de tubo para TV LCD, como a gente conhece hoje. Sim. Ainda teve ali no meio a plasma, né? Lembra daquela época, né? Então, poxa, e nessa brincadeira é uma mudança drástica de tecnologia. Então a empresa lá estava toda ela estruturada, tinha uma equipe de engenharia fortíssima, mas voltada para a TV de tubo. E essa tecnologia morreu. E morreu consigo quase 80% dos profissionais que dominavam esse tipo de tecnologia e que não se acordaram para entender que essa tecnologia de TV de LCD era outra, que basicamente é quase a tecnologia de computadores, não tem nada a ver com tecnologia de TVs. E eu peguei esse momento ali, dessa transição. Poxa, foi um aprendizado rico, porque a gente teve a oportunidade de desenvolver programas de trainee lá com a Toshiba, de mandar jovens engenheiros daqui do Brasil para lá, para aprender, montar uma empresa de EPROM lá em Manaus, na Zona Franca, que até então o Brasil também não tinha empresas voltadas para desenvolvimento de produtos de tecnologia. Basicamente, ainda é muito assim, a gente compra muito, principalmente da Ásia, e monta aqui, né? Então a gente tinha um projeto lá bem legal na época, que era desenvolver isso lá dentro da Zona Franca de Manaus. Então, como competência organizacional, como competência dentro da área de desenvolvimento, foi muito legal. Foi o teu principal aprendizado na Toshiba? Exato, foi esse olhar. E passando por essa experiência que é uma troca de tecnologia totalmente disruptiva. Isso para mim foi uma quebra de paradigma total. Quebra de paradigma total. E mostrou quanto você também está preparado. Não quer dizer nada, entendeu? Se você está preparado só para aquilo, também não resolve nada. Você tem que estar com o olhar que eu chamo de olhar a próxima curva, né? Inclusive, quando eu faço algumas palestras falando sobre carreira, eu tenho um slide que fala olhar sobre a próxima curva, tem uma foto da curva do S, do Ayrton Senna, né? Porque, de fato, a gente também tem que estar pensando nisso. Poxa, eu tenho que estar ligado na tendência. O que vai acontecer? Né? Se eu não olhar, provavelmente, talvez o que eu estou mergulhando demais e me aprofundando demais, daqui a um tempo vai morrer. Sim. Né? Então, isso foi uma grande escola, um grande aprendizado que eu tive na minha carreira. E nessa época ali, a SEMP Toshiba resolveu mudar, ela precisou vender ali e a mudança foi para Cajamar. Mas eu queria continuar em São Paulo e veio a oportunidade de trabalhar na Trifil, né, que é o Grupo Scalina. Hoje eles estão com a Lupo, né? Hoje se tornaram um conglomerado maior, o maior da América do Sul. Não sei dizer se não da Latina, ou das Américas, porque virou um conglomerado gigantesco. Hoje estão com mais de 1.000 lojas espalhadas aí pelo continente. Mas foi um aprendizado também muito rico, porque foi no momento em que a empresa estava passando por um processo de profissionalização. Ela foi comprada pelo Grupo Carlyle, né, que na época investiu em outros negócios aqui no Brasil, como a ReHap, Porto Seguro, qual foi o outro negócio? Tokstok, né? E a indústria foi o único que eles investiram, né? E o restante era mais comércio e serviço. E foi um desafio grande, porque de fato era passar por uma empresa que tinha uma tradição familiar há muito tempo, vencedora, para um modelo de cultura norte-americana. Nossa, aí eu vou te falar, hein? Você tá falando de um puta case de sucesso, porque a gente percebe aqui, Jábio, que normalmente a gente pega empresas de grande porte, de médio porte, que são familiares, né? Uhum. É o que a gente estava comentando antes da gente chegar aqui. Tem uma ideia, vai empreender, aquela ideia de alguma forma explode, tem a base de estruturação, mas ela se limita em crescimento porque
para eu realmente explodir, eu preciso de outros componentes que são extremamente importantes. Então, se for falar só de humanização de processo, cultura, missão, visão, valores, como é que eu consigo enraizar isso, tirando da cabeça de quem está lá no topo, que já precisa de fato de algumas modificações, mas que já tem ali o princípio, base, né? Para que isso esteja também na mentalidade dos funcionários, dos líderes, enfim, para que isso seja replicado e aí sim seja comunicado de fato quem é a empresa. Sim. Como que foi esse desafio de você tirar aí essa questão de transição familiar para uma corporação e um nível de profissionalismo que esse DNA, essa identidade tivesse de fato na empresa? Foi difícil, não foi uma missão fácil, porque realmente era uma mudança cultural drástica, né? Realmente era uma mudança ali que trazia realmente consigo aquilo que é mais difícil, porque é a mudança de comportamento e hábito, né? Mas como é que a gente conseguiu isso, né? Através de propósito, né? Tentar conectar propósitos. Então, mostrar para as pessoas que aquele propósito até então, que agora estava sendo buscado, as pessoas poderiam também ter ganhos com isso. Entendeu? Com essa mudança toda que estava passando, isso ia impactar de uma forma muito positiva também para a carreira e para a vida deles. Sim. Então, acho que o sucesso ali foi conectar propósitos, entendeu? Mostrar para as pessoas assim, olha, propósito agora é e esse vocês podem ganhar com esses propósitos, entendeu? E as pessoas começaram a entender. Você conseguiu gerar um movimento que conectasse de fato o propósito das pessoas com o propósito da empresa. Exatamente. É claro que dentro desse processo alguns não conseguiram, alguns ficaram pelo caminho, né? A gente teve que buscar profissionais do mercado que também pudessem vir ajudar nesse processo de transformação, mas 80% do time conseguiu se engajar nesse novo propósito porque viu um ganho nesse propósito, né? Porque aquilo também, de fato, falou, poxa, é verdade, com essa mudança aqui eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Claro que cada um tem o seu ganho, né? A gente conseguiu conectar os propósitos de vida deles. De entender o seguinte, poxa, com essa mudança aqui eu vou ter uma oportunidade melhor na minha carreira, com isso aqui, esse desafio aqui eu vou poder me especializar melhor nessa função, isso aqui agora eu vou poder ir para Milão, vou poder ir para Paris, para poder me desenvolver melhor dentro da minha área de atuação, que é, por exemplo, as estilistas, né? Expansão de consciência total. Expansão de consciência, entendeu? Então, foi um trabalho muito pautado em mudança cultural, em change legal, né? Então, trouxe um resultado muito interessante, foi o meu maior aprendizado. E foi nesse momento também que reforçou para mim a importância de participar de forma estratégica dentro da organização, né? Como se posicionar de forma estratégica e participar do negócio de fato. A minha esposa não entendia por que eu ia na Fashion Week, né? Falei, o que tem a ver gestão de pessoas com Fashion Week, com moda? E muitas vezes ela me deixava lá na porta e ia, né? Eu entrava lá na Fashion Week. O que eu dizer para ela é o seguinte, eu preciso estar dentro da onde as coisas estão acontecendo. Eu preciso respirar isso, entendeu? Então, um profissional de RH hoje, se eu puder dar algum conselho, né? Dentro só dos 23 anos de carreira só, né? Só quase nada, né? Quase nada, mas que eu ainda acho que eu sou muito jovem. O que me ajuda muito é estar dentro do negócio, é estar onde as coisas estão acontecendo. Não só onde as coisas relacionadas dentro do escritório, né? Dentro da minha área, das ferramentas que eu atuo, mas eu preciso me conectar com o mundo onde a empresa está inserido, como é o comportamento das pessoas, né? Como aquele modelo de negócio funciona. Isso faz com que a gente tenha, de fato, uma expansão de entendimento melhor. E eu procuro dizer o seguinte, hoje eu tento, né, fazer com que o RH trabalhe, né, a gestão de pessoa trabalhe em pró ao negócio. Entendeu? O que eu posso desenvolver que vai ajudar o negócio? Essa parte estratégica que você trouxe, a gente costuma falar em todas as áreas sobre isso, mas o que você acabou de falar é você se tornar um pilar preponderante da empresa que pensa o negócio e não vai tomar uma decisão porque a técnica XPTO voltada para a gestão de pessoas tem que ser isso e pronto, acabou. Não.
será que essa técnica ela pode ser adaptada? Exato. Qual é a multiplicidade de conhecimento que tem aqui que eu posso fazer com que o negócio seja atingido de tal forma que performance, reconhecimento, enfim, uma série de estruturas. E isso veio com o que você acabou de falar, né? Você teve o despertar com toda a bagagem que você teve de enxergar o seguinte, cara, dá para fazer muito mais e ser totalmente estratégico pensando dessa forma. Exato, Luiz. Boa, você trouxe um tema aí legal, porque a ideia de você ter repertório, né? Então, assim, é importante você ter repertório para que você possa atuar de forma estratégica e não o contrário, usar de ferramentas que eu sei para fazer as coisas acontecerem. Eu tenho que entender o modelo de negócio, qual a estratégia de negócio e tenho que ter repertório, né? E falar, poxa, quais ferramentas eu vou poder usar aqui para alcançar esse objetivo, essa estratégia que está sendo traçada. Porque dentro dos repertórios que você tem, talvez algumas soluções ali não se aplicam para aquele momento. Funciona bem, é legal, né? Poxa, super bacana, mas dentro daquele contexto não vai fazer sentido algum. Então, eu acredito que você ter repertório ajuda muito. Por isso que eu falo que a experiência que eu tenho hoje, ela me ajuda a ter repertório. Mas cada projeto, cada desafio, ele é novo, entendeu? Eu tenho que aprender sobre aquilo e atuar de forma de um jeito que aquele objetivo pede. Legal. Mas a experiência e tudo que eu aprendi me serve de repertório, entendeu? Para entender quais ou não ferramentas eu consigo puxar, né? Ou quais experiências eu consigo trazer para dentro daquele contexto que pode facilitar o desenvolvimento daquele projeto, né? Que pode ser muita coisa, pode ser que seja pouca coisa e eu preciso continuar buscando novas soluções, novos caminhos para que de fato seja alcançado aquele propósito, aquele objetivo ali traçado, entendeu? Então, mas eu acho que veio muito disso. E o conhecimento e essa visão estratégica dentro do profissional, independente da sua área que atua, ajuda muito, né? E aí eu tive uma oportunidade dentro dessa experiência, dentro desse repertório que eu tinha, de atuar na Pirelli. Então foram grandes 8 anos lá, foi uma experiência rica, fantástica, que eu tive a oportunidade dos 3 primeiros anos atuar na divisão de varejo, né? Esse desafio da Pirelli, eu queria que você contextualizasse um pouquinho mais da oportunidade em si, que a gente falou aqui do quê? A gente falou de experiências dentro da jornada que foram te capacitando e a Trifil ficou muito claro que a parte do negócio ficou muito enraizada em você. Sim. Estratégico, não só no tático e no operacional. Sim. E quando vem essa oportunidade do varejo, ela aparece com que nível de habilidade para você? Putz, tô vendo o que o Jabs sabe fazer e preciso muito disso aqui. Então, qual que foi a convergência desse DNA que fez essa oportunidade de fato acontecer? Legal, boa. De fato era isso, bem isso mesmo, que naquele momento a Pirelli buscava um profissional que tivesse uma visão de indústria, mas que conhecesse bastante de varejo. Legal. E na Trifil eu tive essa experiência, né? Uma experiência muito rica de poder atuar na indústria e a poder atuar no varejo. E que, olha que legal, para mim, naquele momento, foi uma experiência tamanha em que eu entendi que realmente, de fato, o varejo era diferente. E a gente começou a ter sucesso dentro do processo que a gente estava atuando. Foi quando a gente montou uma célula de varejo dentro da área de gestão de pessoas. Que daí os profissionais, os processos funcionavam de uma dinâmica diferente daquilo que era do processo industrial. Então, as respostas são outras, a agilidade é outra. Então, eu tinha que trabalhar em 2 mundos paralelos ali, que era uma estrutura para atender o varejo, com olhar e com pensamento de varejo, e uma estrutura para atender a indústria. Um exemplo muito simples assim. 2 empresas para gerir, né? Um exemplo muito simples assim, ó. Talvez você tenha um problema de vale transporte na indústria, ou um vale alimentação, por exemplo, na indústria, o cara fala, tudo bem, lá tem refeitório. Ok, mas no varejo, se não pingar, o cara não vai trabalhar. E não tem essa que daqui 10 dias eu disponibilizo. Imagina, tem que ser amanhã. Porque também ele é cobrado assim. Então, assim, da forma que ele é cobrado, ele cobra de volta. Cobra, né?
né? Então, por isso que fala, trabalhar no varejo não é fácil, porque é rápido, as coisas acontecem e está todo mundo vibrando na mesma sintonia. Isso não quer dizer que é melhor, que é pior, mas é uma metodologia diferente de ser trabalhado. Então, a oportunidade que eu tive para atuar nesse momento, nesse projeto, foi porque entendia-se na época em que eu podia contribuir com esse processo, por essa visão, por essa experiência em poder construir esse projeto. Era um projeto desafiador, porque era transformar 3 bandeiras em uma única só. Passava-se a ter 160 lojas espalhadas em 16 estados e 97 municípios. Então, realmente, ia exigir de quem estivesse atuando nesse projeto ali um domínio grande, uma vivência grande, uma disponibilidade também grande de poder estar atuando assim. Mas foi dentro desse contexto que as coisas aconteceram. E o convite veio nesse sentido. Legal. Né? Foi um projeto muito rico, porque, de novo, por mais que eu tivesse experiência ali no varejo, essa experiência que era daí um pouco diferente da Trifil, esse desafio era focado exclusivamente no varejo, então 100% do meu tempo era dedicado a isso. Então aprendi muito sobre varejo, né? Então tive a oportunidade na época de estar muito colado com a área comercial, né? Que até hoje tem grandes amigos que estão lá e que me ensinaram muito, né? Mas a gente rodava o Brasil para... A visão de negócio explodiu, né? Porque aí ao lado da área comercial, toda a estratégia que você coloca pensando em negócio também cai em vendas, né? Então, como eu podia ajudar a construir modelos de canais de vendas, né, perfis, estruturação de equipes, trabalho de assessments para poder, de fato, ter o melhor perfil atuando dentro dos melhores cenários, porque lá também tinha um mix de, embora a gente fale que é varejo, mas tinha por trás também um atacado, né, que era um modelo de negócio também um pouco diferente. Então, mas o aprendizado ele foi tamanho, porque eu tive a oportunidade de fato estar colado com o time comercial e ajudá-los, né, a traçar melhores estratégias para poder vender melhor através das pessoas e com as pessoas. Entendeu? Sensacional. Foi sensacional. E o projeto se deu bem, foi muito legal, acho que as coisas aconteceram bem e eu fui desafiado para ir atuar lá em Feira de Santana. Bahia, que foi onde a gente se conheceu, né? Na Bahia. E aí, toca eu viajar de novo, né? Toca eu rolar de novo. Então lá o desafio era transformar a fábrica na primeira indústria 4.0 da Pirelli aqui nas Américas. Então foi um projeto super desafiador. Era um projeto de mudança de cultura também. E ambicioso, porque era de fato colocar a fábrica no patamar que ela tinha que estar, né? Frente a esse cenário, frente ao que se buscava. Foi um aprendizado riquíssimo, né? Então, assim, uma experiência na prática de como mudar as pessoas, quer dizer, dar motivo para as pessoas, né, mudarem. A gente não muda ninguém, né? A gente não muda ninguém. A gente dá motivo para que as pessoas queiram mudar ou não mudar. Né? Então, como desenvolver um projeto que as pessoas pudessem, de fato, enxergar ganho nisso e colocar a empresa onde podia estar. E foi um projeto lindo, cara. Realmente a gente conseguiu desenvolver algo assim que, quando você olha na prática, dentro de quem atua dentro da área de gestão de pessoas, vê se aplicando um projeto e olhando para o negócio e vendo ele transformar e dar resultado. Então, imagina o seguinte, em 1 ano e meio de projeto, a gente conseguiu trazer para o resultado 26 milhões de dólares. Entendeu? Então, assim, não era só uma questão de que eu vi que ficou melhor, a gente sente que está melhor. Não, é case de business. Né? Tanto que na época foi referência. Então, o pessoal do México veio para cá, a gente levou o case para a Rússia. Então, vários lugares, na Argentina, então, vários lugares entenderam ali o conceito que foi moldado esse projeto, que foi desenvolvido pelo time, né, como um todo. E eu, como RH, tive essa oportunidade de estar liderando no que tange a pessoas dentro da atuação lá na Bahia. Poxa, foi super legal. A gente apresentou esse case no Conar aqui em 2018 em São Paulo. Caramba. Uma plenária de 1.000 pessoas. Que legal. Entendeu? Então imagina o orgulho que é você desenvolver um projeto desse
Em Feira de Santana, por que eu digo em Feira de Santana? Pela distância, né? Então, assim, nós estamos falando que de São Paulo é 3.000 quilômetros, né? Que fica no interior da Bahia. Então, desenvolver um projeto desse legal lá e colocar isso como um resultado e trazer isso e dizer o seguinte, olha, independente de onde você está, independente de quem está, se você tem um propósito e ele é ambicioso, a coisa acontece. Para mim tem um recado ainda maior. Claro que tudo que você está falando já é absurdamente grande, mas pensa o seguinte, Rússia, você deu o exemplo, enfim, México, todos os lugares que virou referência esse projeto, mostra que Feira de Santana podia ser qualquer lugar do mundo, mas quando tem alguém que quer fazer, assume aquilo com a responsabilidade, se prepara para fazer, cara, é fenomenal. Sim. Mas aí entra uma coisa que é legal que você comentou até, que lá tinha, se eu não me engano, os maquinários que eram mais desenvolvidos, né? Sim, mais tecnológicos. Então, você se preparou a sua vida inteira e quando vem uma oportunidade como essa, você está no lugar certo, na hora certa para assumir um projeto como esse, né? Sim. Então, aquela questão que a gente falou lá, né? Você colocou o encontro da preparação com a oportunidade. Talvez pudesse ser que esses maquinários todos estivessem na Rússia, no México, em qualquer outro lugar do mundo. Mas estavam lá e você conseguiu trazer toda essa relevância com todo o teu time, com tudo que foi aportado para que você pudesse desenvolver isso. Né? E, de novo, né, assim, na época eu morava aqui em São Paulo, morava em Moema, e aí o desafio foi mudar, né, 3.000 quilômetros, ir para o interior da Bahia e tal. Então era uma mudança radical também de estilo de vida. Mas é onde a oportunidade estava, entendeu? Então, assim, ali tem uma oportunidade tamanha para você desenvolver um projeto que a gente acredita que você é capaz, né? E a formação do time como todo, você percebia as pessoas também que estavam sendo escolhidas para esse projeto. Então, mas aí você tem que estar aberto à oportunidade. Então, muitas vezes é isso. Talvez as coisas não acontecem na nossa vida porque a oportunidade passa na nossa frente e a gente não monta, né? Então, aí, para ela passar de novo, talvez nem passe. Então a gente tem que estar um pouco disso. Se está atrelado ao seu objetivo maior, ao seu propósito maior, você tem que entender que tem um preço a pagar. Muitas vezes você tem que sair da sua zona de conforto. Né? O que eu falo da sua zona de conforto? Pô, estava bem, estava legal, num ambiente que eu conheço, que eu gosto, descia a pé, faz as coisas a pé, de boa e tal, para ir para um ambiente onde é longe, distante da sua família, disso e tal. As pessoas não querem encerrar o ciclo, né, Jábio? Você já percebeu ali que o negócio que você às vezes até tá já empurrando meio com a barriga ali, não tem muito mais o que gerar de valor aqui, né? Vamos se desafiar para coisas maiores. E lembrando, né, Luiz, que não tem certo ou errado nesse jogo, entendeu? Não tem certo ou errado. Eu só estou dizendo que se você tem um propósito para ti, um sonho, você tem que ir atrás dele, entendeu? Tem um preço a pagar por esse sonho, é isso que eu quero dizer. Então, provavelmente tem vários, eu tenho amigos assim que sonham algumas coisas, as coisas não acontecem, porque tende a ficar naquilo que ele quer. Então ele quer a oportunidade onde ele está ali, entendeu? Mas talvez aquela oportunidade ali não vai aparecer ali. E aí, se de fato aquele sonho é grande, de fato, ou o propósito é grande, ele talvez vai ter que pensar de uma forma diferente e se sujeitar, entre aspas, a poder pagar um preço em pró daquele sonho. Entendeu? Então acho que é um pouco disso, tá? Mas não tem certo ou errado, né? Concordo. Fiz certo, totalmente. Fiz errado, não tem. Depende muito do objetivo. Depende do objetivo da pessoa e do que ela quer para ela. Eu conheci uma vez um pescador em Florianópolis, que é o cara mais feliz que eu vi na vida, que ele tinha muito propósito naquilo que ele estava fazendo. E ele era um pescador que estava ali, cara. E eu olhei no olhar dele, o cara feliz da vida, cara, fazendo, eu falei, que estilo de vida, e uma coisa que ele estava conectado com a natureza, conectado. Eu falei, pô, o cara conseguiu chegar na essência máxima dele, de fazer o que gosta, do que ele quer, e o sonho dele era fazer aquilo que ele estava fazendo. Então depende do que é. Se faz sentido aquilo que você está dentro daquilo que tu quer, entendeu? Pegando esse gancho, Jábio, indo para a parte final, pensando no seu momento atual, contando um pouco de qual é o teu desafio atual, quais são as coisas que você está pensando para o futuro. Conta um pouquinho de onde você está hoje
o que você já está fazendo, o que você está vendo que, putz, já gerou um direcionamento diferente. Obviamente, toda essa experiência te levou para você chegar nesse momento atual. Sim. E você projeta aí um futuro. E dentro disso, desse futuro, o que você tem imaginado também como um novo momento aí para essa parte de gestão de pessoas, inovações, enfim, até para que as pessoas que estão assistindo, que sejam da área, possam se conectar também. Não, legal. Eu terminei esse meu ciclo na Pirelli de 8 anos, foi um projeto muito lindo, sensacional. Tinha um sonho de vida que era fazer um intercâmbio na Inglaterra, fui morar em Liverpool, né? Legal. Então, fui entender um pouco o que estava acontecendo lá na Europa, né? Me aprofundar um pouco nos temas, o que estava sendo discutido do ponto de vista de gestão de pessoas, né? Conhecer pessoas, conectar com pessoas. Poxa, foi uma experiência riquíssima, cara. Então, conhecer gente do mundo inteiro ali. Todo mundo está ali, né? Com o mesmo objetivo, entendeu? Então, era árabe, chinês, italiano, francês, todo mundo ali no Reino Unido tentando buscar a mesma coisa. Eu acho que é legal quando você tem essas experiências de fugas assim, que você vai conectando pessoas com o mesmo propósito ou com o mesmo sentido, né? Que nem eu falo de São Paulo, a cidade de São Paulo é uma das cidades mais multiculturais que existe, né? Porque é exatamente onde encontra as pessoas que estão ali em busca de coisas em comuns, né? Que vêm de todo lugar. No Reino Unido também não era diferente, né? Então foi uma experiência super rica que para mim continua abrindo ainda mais, expandindo o meu olhar para ver que o mundo realmente ele é gigante e que a gente pode mais, né? E que tem muitas oportunidades para a gente se desenvolver. Minha intenção era ficar lá 1 ano, não consegui, né? Tive um convite muito especial do grupo Librelato para vir e fazer parte do time, um desafio muito legal. A Librelato é uma empresa de implementos rodoviários, né? Que hoje está crescendo como grupo, está verticalizando, né? Tem outras empresas do grupo hoje que fazem parte desse contexto. E a ideia da empresa é continuar crescendo, tem uma ambição muito bacana e sadia e que vem de encontro ao meu propósito como profissional, que é continuar me desenvolvendo e crescendo dentro da carreira. Né? Claro. Então, a gente hoje tem projetos lá em Santa Catarina, em Içara, Criciúma, Orleans e aqui em São Paulo, né, em Itaquá, na verdade. São Paulo eu falo estado, né? Sim. E o meu desafio hoje é, como um head de RH, ajudá-los nesse momento de transição que a empresa está crescendo, né? De fato, com um olhar de mudança de cultura, porque a empresa até então é uma empresa familiar, embora tenha uma governança forte, mas ela está se juntando a outros grupos, então está virando uma estrutura muito diferente do que era, porque agora não é só mais família, são várias famílias, né, várias coisas, então isso muda um pouco como a forma de atuação da empresa. A ambição da empresa também é grande, então a gente tem que pensar na eficiência, Claro. Então como fazer melhor, como usar a tecnologia a nosso favor. A empresa também está investindo também em startups, em segmentos de tecnologias, então traz consigo também a necessidade de captação e contratações de profissionais com essa vertente. Isso faz com que também a gente tenha que se preparar para isso, né, como profissional, né? Então, como eu me desenvolver dentro da área de tecnologia, com um olhar também de inovação, de metodologias ágeis, né, para que de fato a gente também possa contribuir como gestão de pessoas, né, com um olhar de cultura também, né, e de governança, né? Então, o aprendizado também tem sido grande por participar desse contexto. Mas como na minha carreira também as experiências que eu tive foram muito robustas, né? De novo, empresas vencedoras, empresas também líderes do segmento. Todas com um propósito muito parecido, todas né? Propósitos parecidos, né? Se não for para vencer, não faz parte. Se não for para vencer, não faz parte. Então, eu estou muito feliz e muito conectado com o momento de vida, de carreira que eu estou. E muito reconhecido na área, né? Porque assim, eu vejo que dentro da área de pessoas, você tem a oportunidade de atuar em tudo, entendeu? De poder participar de todas as frentes de negócio, de poder participar de forma estratégica. Mas Jábio, a gente não é colocado, mas muitas vezes você tem que se colocar,
né? Você tem que se colocar como participante, como atuante. Eu quero participar, eu quero estar à frente. E eu costumo dizer que você toma o espaço dentro da organização que você se permite tomar. Claro. Entendeu? Então, esse é o momento que a gente está atravessando, esse é o momento da minha vida, esse é o momento de carreira. Né? Tem um time forte, um time que a gente cada dia também está fortalecendo. E acredito que cada vez mais a gente tende a fazer um trabalho ainda melhor. O protagonismo que você está falando, quem não puxa a fila é puxado por alguém, né? Não tem muito o que falar. E toda essa experiência que te levou até a aprofundar dentro do negócio e entender que se posicionar de forma estratégica, você impacta o negócio, você posiciona todas as suas habilidades, suas skills para poder fazer esse negócio acontecer. Com certeza isso te leva dentro da empresa atual e projetos futuros a patamares de pessoas que já enxergam isso no Jábio. Né? Então, se eu preciso de um cara que vai potencializar meu negócio, acho que esse legado já fica muito aparente. Né? E aí eu acho que a pergunta que não quer calar, eu costumo ver que as pessoas tentam muito copiar as outras, né, Jábio? Um cara deu certo, eu copio. Eu penso que a modelagem é algo que você tira o que tem de melhor, coloca a sua personalidade e assim você vai fazendo. Como a gente até veio falando sobre Napoleão Hill no carro. Como eu já falo muito sobre Napoleão Hill aqui nos podcasts, as pessoas já estão acostumadas, né? Legal. Então, esse centro onde você maximiza resultados, trazendo os melhores de cada área e você orquestrando tudo isso, é impossível você não ser multidisciplinar, né? Então, as pessoas do RH hoje, as pessoas que trabalham com gestão de pessoas, seja posições estratégicas, coordenação, ou para quem está chegando agora, se você pudesse dar um recado para essas pessoas, falando que caminho que você deveria de fato seguir, pensando assim, o Jábio de hoje dando recado para aquele Jábio que entrou lá na empresa, na 51, que fez ali o trabalho de office boy, depois pegou a parte de assistente. Talvez o Jábio daqui para o Jábio lá do passado, pouquíssimas coisas ele falaria de diferente, que você já foi muito intuitivo, perspicaz, para seguir uma trajetória onde o seu desenvolvimento estava super claro ali. Sim. Mas tem muita gente que não tem isso, né, Jábio? Então, se você pudesse olhar para essas pessoas como se você estivesse dando esse recado para você mesmo lá do passado, o que você falaria para elas investirem, que caminho seguir, enfim, qual é o recado que você daria para essas pessoas? Não, que legal, boa. E você está me perguntando e eu estou pensando aqui na resposta, né? Acho que tem uma mensagem legal assim que a gente, desde criança, a gente sempre recebe dos nossos pais, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem és, né? Então fala para mim, eu quero saber quem você está andando, né? Que você está olhando, né? Porque eu quero conhecer, para saber se você não está indo para o mau caminho, né? Sim. Mas o que eu acho de legal nisso, né? Então acho que é você se associar, é você estar e andar com os melhores, entendeu? Assim, buscar realmente onde estão as referências, onde você possa estar colado com eles, né? A gente costuma dizer aí que você é a média das pessoas com quem você mais convive, né? Então, se você está num ambiente desse, onde você está buscando e aprendendo com os demais, com pessoas talvez que até conheçam mais que você, que tem uma experiência com você. Eu lembro que em cada experiência que eu passava e tinha, eu ia me olhando, sonhando. Uma vez eu estava lá com a galera da Pirelli, os caras falando como era na Itália, como era Milão, como era fulano. Eu falei, cara, eu tenho que estar lá, porque eu preciso estar no meio dessa conversa, entendeu? Eu vou viajar lá, preciso estar no meio dessa conversa, entendeu? Então, se você está no meio da turma, você eu preciso conectar nessa conversa, eu preciso entrar na conversa. Isso vai exigindo de você cada dia ser um cara melhor, né? Uma pessoa, um profissional melhor. Eu não falei ali, mas eu sou muito ativista, né? Então eu participo hoje, eu sou conselheiro da BRH lá no sul de Santa Catarina, mas eu também já atuava na BRH na Bahia, em São Paulo. Mas por que disso? Né? Primeiro que eu adoro doar meu tempo também no desenvolvimento das pessoas, mas segundo para o network, estar conectado com pessoas que estão pensando e vibrando na mesma atmosfera. Que legal, entendeu? Cara, que legal. Então se associar a pessoas que de fato queiram vencer, a pessoas, as empresas, a marca, fazer daquilo um estilo de vida. E segundo, contribuir, dar seu tempo para o seu desenvolvimento e desenvolvimento do outro. E fazendo isso de verdade, fazendo né? isso de forma genuína, por acreditar nisso, por entender que isso vai te gerar um valor.
Aí as coisas acontecem de forma natural. E por último, sonhar grande, né? Então, sonhar grande, sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo preço, entendeu? Então, sonhe grande, vai atrás, busque, batalha, que não é clichê, não é jargão. Acontece, entendeu? Agora, se você não tem um propósito, se você não sonha, provavelmente as coisas não vão acontecer. Entendeu? Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Exato. Isso é pesado, né? Mas infelizmente é a realidade. Eu fiz uma postagem essa semana falando mais ou menos sobre isso, né? Se você não sabe a que porto você se dirige, qualquer vento serve. Entendeu? Cara, então fortíssimo. Fortíssimo, né? Então eu preciso saber onde eu quero, onde eu tenho que estar, o que eu quero estar. Independe do que, a área que você atua, no que você faz. Então eu preciso saber onde eu quero estar. E fazer de tudo para que isso aconteça, né? Então não deixar que as pessoas muitas vezes te puxem para baixo, que te desanime, né? Acreditar em você, entendeu? Pô, eu acredito em mim, eu vou para cima, eu vou fazer. Porque vai ter muita gente que vai fazer isso, né, Jábio? Muitas vezes até para te proteger, entendeu? O legal do medo é o seguinte, o medo em doses certas ele te protege, mas em exagero ele te trava. Ele te puxa para baixo. Saber usar com inteligência isso. Saber usar com inteligência isso. E muitas vezes tem isso mesmo. As pessoas, talvez os nossos amigos, as nossas famílias, até para nos proteger, tende a nos puxar para baixo. Entendeu? E fala, não, fica aí, não faz isso, não vai naquilo. Né? Cara, cuidado com isso, entendeu? Muitas vezes até para um sentido de proteção. Proteção. Entendeu? Por gostar mesmo. Mas, poxa, se você faz sentido, está alinhado ao seu propósito, ao seu objetivo de vida, vai para cima, entendeu? E quero aproveitar esse gancho que você falou, cara, principalmente falando de amigos próximos e familiares, o quanto tem amor nisso, né? Porque pensa o seguinte, pensando na parte sistêmica agora, os nossos pais são a versão melhorada dos nossos avós. Sim. Os filhos são as versões melhoradas dos nossos pais. É claro que tem inúmeras fontes de evolução que o próprio pai pode ter uma versão melhorada do filho, né? Mas não seria o natural. Sim. O filho ele vem para trazer toda essa ancestralidade para aprimorar isso de fato. Então, quando um pai e uma mãe te falar, poxa, toma cuidado, não sei se é uma boa, etc. e tal, é você pensar no seguinte: até onde essas pessoas acessaram profissionalismo, até onde elas acessaram tecnologia, até onde elas acessaram toda essa parte de... Vamos pensar num 360 que envolva todas as razões, todas as causas. A realidade que ela vivia na geração dela é uma realidade totalmente diferente de hoje. É outra. Então, é muito mais fácil também com amor você olhar para os seus pais e falar: pai, eu quero teu apoio total nisso aqui. Se eu tiver a tua bênção, mesmo você com medo, vamos nós dois com medo, mas um tá protegendo o outro aqui. Vamos lá, o máximo que pode acontecer se der errado nós vamos voltar aqui e vamos continuar. Claro, pensando em questões que, até com o Caíto Maia a gente estava falando sobre isso, você ama o que você faz? Se você ama o que você faz, cara, você só pode parar quando você morrer. Não tem outro tipo de solução. Que é a mesma técnica que você falou da vitória. Sim. Enquanto eu não vencer, eu não vou parar, cara. E vamos até o fim. Só que legado lindo, maravilhoso você deixa para os seus pais, filhos, amigos, enfim. Cara, para mim é muito legal falar sobre isso, principalmente com quem vive, porque as pessoas que estão aqui, elas veem vários depoimentos disso. Mas acho que esse que a gente está tendo aqui hoje com você, Jábio, deixa ainda mais claro que a mentalidade, a conexão com as pessoas certas, ou seja, ambiência, frequência com pessoas certas, ambientes que te fazem acessar coisas que você, teoricamente, num dia a dia, num senso comum, você não teria acesso a isso. Sim. Estão muito mais integradas em quem quer fazer acontecer, em quem tem a curiosidade de desfrutar e de sonhar. E tudo isso começou lá numa infância, né? Sim. Você construindo uma ferramenta de um super-herói que foi te dando passos e estímulos aonde o teu instinto, a tua sensibilidade foi te levando para as outras coisas até você estar aqui hoje. Então, cara, parabéns por essa jornada até aqui. Tenho certeza que muita coisa maior vem por aí. E para finalizar de fato,
pensando nesse contexto geral de tudo que a gente falou, queria que você deixasse uma mensagem aí pro público, para as pessoas que você ama, enfim, para finalizar isso, e a gente vai se despedindo depois. Legal, obrigado, Luiz. Você trouxe um tema aí, acho que muito legal e que me lembrou de um filme, né, que chamava Retroceder-se Nunca, Render-se Jamais, né? Então, brincadeira à parte, eu acredito muito nisso, né? Não, acho que a mensagem que eu queria deixar pro público, assim, para a galera que está nos assistindo aí, amigos, né, familiares e tal, é que assim, eu acredito que a gente tem que viver a nossa vida de forma plena e intensa, né? Viver seus sonhos, viver os seus desejos, de uma forma em que você também possa deixar um legado para esse mundo. A gente tem que passar aqui e eu acho que quando passarmos, a gente tem que deixar um pouquinho da falta, né? Poxa, o Luigi faz falta. Né? Então acho que esse é um pouco, né? Se a gente conseguir isso, de passar nessa vida vivendo o que a gente quer de forma plena, de forma intensa, com objetivo, e que a gente possa, no nosso fim, deixar um pouquinho de saudade, porque fizemos a diferença na vida de pessoas, eu acho que é um legado lindo que a gente pode fazer. Que legal. Que a sementinha fique, né? Das nossas ideias, dos nossos conceitos, das nossas inspirações. Impacta em gerações. Que impacta em gerações, né? Eu acredito sim, que embora a gente aprenda com nossos pais, nós somos uma versão melhorada dos nossos pais também, a gente pode também continuar ajudando a ensiná-los, né? Com certeza. E aprender muito, e continuar aprendendo muito com eles, né? Muita vivência, muita experiência e muito amor, né? Que legal, cara. Mas é isso, né? Então, viver a vida de forma plena, de forma intensa, e que a gente possa, no fim dela, deixar um pouco de saudade para tudo. Pô, cara, obrigado pela participação, Jábio. Imagina, eu que foi maravilhoso. E espero que dessa nós tenhamos outras para falar aí de coisas específicas, falar de viagens, que é uma coisa que você gosta, entretenimento, propósito, networking, vai ser um prazer. Amo vinho também. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação de todos. Você vê, é um papo leve e tranquilo, onde a gente consegue traduzir que a ação específica, o propósito em algo maior, a sensibilidade de querer se desenvolver faz com que você consiga atingir os seus objetivos. Não quer dizer que é fácil, você vai enfrentar medo, você vai mudar de estado, como a gente acabou de ouvir aqui, vai mudar muitas vezes de país, como a gente já ouviu aqui também, e vai voltar, vai ter pessoas diferentes, culturas diferentes, mas a riqueza que isso traz para a tua fundamentação como ser humano, como evolução, faz toda a diferença. E o que eu acho que é legal aqui, como legado, depois que tudo isso passar e você estiver super desenvolvido nisso, ou se desenvolvendo, né, porque isso nunca acaba, você vai ter um legado também de passar isso para outras pessoas. Porque tudo que foi bom para a tua vida, eu tenho certeza absoluta que você vai querer, no decorrer dos anos, passar isso para outras pessoas. Um forte abraço para vocês e a gente se vê nos próximos episódios.